todos os amigos, olá a todas as amigas. Estamos iniciando mais um Trocando Ideias Espíritas. E como já é de costume, nós vamos fazer os nossos pedidos iniciais, pedindo que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que é a responsável pela produção desse programa, pedindo que vocês compartilhem também, acompanhem também outros vídeos. A gente tem, a partir dessa semana agora, acredito, que deve estar iniciando, ou já, na verdade, esse vídeo vai um pouco depois do que a gente começa a gravar. Então, já está no ar, provavelmente, o programa O Evangelho no Lar, né, que é o evangelho que vai ser realizado por alguns trabalhadores da Federação Espírita e que vai ser ao vivo, ser em live, aqui no YouTube. Se você está acompanhando o nosso canal por vídeo e quer escutar o áudio, o nosso Trocando Ideias Espíritas está no Spotify. Então, procura lá, faz a pesquisa e você vai encontrar os áudios do nosso programa. Se você está no Spotify e quer ver o vídeo, vem aqui para o canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal, acompanha o trabalho da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que é um trabalho muito legal que vem sendo desenvolvido. E vamos embora. Então, vamos começar aqui a montar a nossa bancada, que hoje, pela primeira vez, ela será completa. O Trocando Ideias Espíritas atualmente conta com 5 participantes. No entanto, até hoje a gente não conseguiu fazer com que a bancada estivesse completa. E hoje, se tudo permitir, se tudo der certo, nós vamos realizar esse feito. Então, eu vou começar iniciando pelo nosso amigo, pelo nosso irmão querido, Josias Soares. Olá, Josias, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? É com alegria que retorno a esse bate-papo super agradável. Guardemos. Isso aí. Vamos convidar também a nossa querida Ariadne Moura. Olá, Ari. Olá, Edu. Olá, Josias. Cá estamos em mais um episódio dando continuidade, aos nossos estudos, às nossas trocas de ideias. Continuando, vamos convidar o nosso querido Anderson Manuel. Olá, Anderson. Olá, pessoal. Olá, telespectadores. Vamos aos estudos. É isso aí. E por fim, a nossa Léo, a nossa querida Letícia Moraes. Oi, gente. Olá, Léo. Só isso. Oi, gente. Olha, e só para não perder o costume, eu gostaria de desejar boa tarde a todos vocês. Ninguém desejou boa tarde. Ninguém se confundiu hoje. Todo mundo aprendeu, Então, um outro detalhe, outra observação importante. Dentro da doutrina, né, há uma predominância absoluta de mulheres na doutrina, né? Esse programa é diferenciado. Aqui a maioria são os homens. Isso é fato raríssimo. A grande verdade é que as mulheres são a maioria, né? Dentro da doutrina. A gente promete, né, Ari, tratar a minoria como. Mas a gente tenta representar, né? Se acalmem, moderadas. A gente aprendeu com a história, a gente vai tratar a minoria como deve ser tratada, inclusiva. Sejam bem-vindos ao nosso mundo. É verdade. Obrigado, Letícia. Então, gente, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? E sempre falando do Trocando Ideias Espíritas. O Trocando Ideias Espíritas, né, tem a proposta de tratar, né, de maneira assim, amistosa, amigável, né, um verdadeiro bate-papo aqui entre amigos, né, sobre determinados temas relevantes dentro da doutrina espírita. Atualmente, a gente tem a proposta de fazer uma análise sequenciada da obra O que é o Espiritismo. E, obviamente, que ninguém aqui tem a pretensão, né, de fechar a matéria, de tratar especificamente sobre tudo. Por ser, né, uma conversa descontraída, efetivamente alguma coisa ou outra vai deixar passar. E se você percebeu isso, deixe seus comentários aqui nas mensagens, que assim que possível a gente vai fazer a leitura e vai fazer os comentários. Ou se tiver alguma dúvida também, faça da mesma forma.
né? Uma outra observação é que nós estamos fazendo uma leitura, uma análise dessa obra de maneira sequenciada. Então, se você tiver interesse, volta lá, esse é o programa 05, né? Tem 4 antes desse, acho legal acompanhar em sequência, mas caso também não queira só acompanhar isso daqui, também sejam todos muito bem-vindos. Então, todos prontos? Vamos lá? Vamos dar o play? Vamos lá. Sim, eu esqueci de perguntar, quem é mesmo dessa vez que vai fazer a voz de Kardec? Quem é que vai representar Kardec? A minoria. Eu creio. A minoria. A minoria Boa. falando. Muito bem. Mas qual das duas minorias vai ser o crítico e o Kardec? Eu vou fazer o visitante. E a Léo, o Kardec. A fala de Kardec. Fechado, o Kardec, fechado. Então vamos lá, vamos embora. É o crítico. A fala do crítico, né? É justamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. Ele continua quando aí o Kardec responde. Não. Ô, gente, rapidão. Qual é o perigo que eles estão fazendo? Só para a gente relembrar. Alguém se lembra? Que perigo é esse? O perigo Alguém dele... lembra? Eu me lembro. Minha memória tá boa. Aquele Então fala aí pra gente. Já que você tá com a memória. Lembrem-se que na pergunta anterior que a gente analisou na semana passada, Kardec ele falou sobre a necessidade, né, de alguém que se diz crítico, né, que vai publicar um livro ex professo, é alguém que analisou a matéria que vai criticar, que vai tratar, sobre todos os pontos de vista, sobre todas as circunstâncias, né? Uhum. E aí, obviamente, que Kardec diz que é de bom alvitre, né? Que é de boa vontade. Eu vou até aqui voltar um pouquinho para não me equivocar, para não cometer nenhum equívoco, né? Quando ele fala, o crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou má, é preciso que justifique a própria opinião, como por meio da arte ou da ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo se ignora esse princípio? Poderás apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina se não conheces a mecânica? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que, aliás, não conheceis, não teria mais valor do que a opinião que emitisse sobre a aludida máquina. A cada passo serias apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria logo verão que a desconheceis, concluindo por conseguinte que não sois um homem sério ou que agis de má fé, quer no caso, quer no outro, arriscai-vos a receber desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. É esse o perigo que o nosso crítico não quer passar, só para que a gente se lembre, tá? Então vamos lá. No caso, ele lança... Uhum. Pode falar, Ari. Não, é só esse friso, né? Ele lança essa vertente, né? Vou pedir a permissão para assistir a algumas experiências, tendo em vista o não cometimento desses equívocos que, porventura, foram alçados anteriormente na fala de Kardec. É isso aí. O Allan Kardec, ele faz uma afirmativa no Livro dos Médiuns, né? Que cabe muito bem nessa postura, nessa posição do visitante, né, do crítico. O Kardec coloca que o Espiritismo é toda uma ciência e quem desejar conhecê-lo deve se propor a um estudo sério, né, constante, para compreender todos os seus aspectos, né, e que ele coloca também que não se aprende doutrina espírita sem essa seriedade. E a gente observa que esse crítico, esse visitante, ele afirma que, com conhecimento de causa, ele iria escrever um livro sobre a doutrina espírita, né? Mas a gente observa
e também com as questões e a resposta de Kardec, e Kardec percebe que realmente ele não se ateve a esse estudo sério, ele não se comprometeu a conhecer todos os aspectos para assim emitir uma crítica verdadeira, uma crítica leal, né? E o que eu observo nesse visitante, uma coisa que eu não compreendo também, é o porquê da insistência dele querer assistir alguma experiência prática para se convencer, né? E a gente sabe que sem o conhecimento dos princípios, isso não vai ser possível, uma ou duas participações de uma experiência. Josias. Ele é chato. Ele é chato. Eu já defini, ele é chato. Porque exatamente tudo isso que a gente vem tratando nos programas anteriores. Ele afirmou que iria escrever um livro. Ele afirmou que teria público, que teria um alcance grande. Ele afirmou que traria dano para a doutrina espírita. Ele afirmou que seria ex-professo. Ele afirmou. Então, aí a gente vem naquela máxima também. Quando a pessoa é chata, e quando a pessoa se coloca de forma parcial sobre o que quer que seja, ele pode ser a pessoa muito inteligente, que eu não conheço, não tenho condições de julgar. Mas aí ela acaba se perdendo na própria fala. Porque depois de Kardec dele ter afirmado, de Kardec ter respondido, aí ele vai e diz, então eu posso assistir as reuniões, como se isso fosse gabaritar, fosse trazer algum embasamento para ele. Ele é chato, gente. Ele é chato. O bom dessa análise é o seguinte, sabe? É que e é uma grande vantagem, uma grande felicidade, assim, que a gente quase que não conhece ninguém assim, né? Alguém que se acha pra caramba, né? Alguém que... Não sei como ele não listou quais seriam as experiências que ele queria ver, né? E é interessante, mas tá aí um ponto interessante, e é uma coisa que muita gente que não conhece a doutrina, muita gente que tem dúvidas ou que está começando agora, passa na cabeça de todo mundo querer ver os fenômenos, né? Sim. Você está iniciando agora, há uma curiosidade, a gente tem essa dúvida sobre a questão do desconhecido. Mas é interessante a gente ver que Kardec já fez a recusa anteriormente. Kardec havia dito que não era esse o objetivo das reuniões, que as reuniões não são abertas ao público. Porque, em geral, alguém que procura o fenômeno, né, o diálogo com o espírito, exclusivamente por questões de curiosidade, é alguém que não quer se debruçar sobre a profundidade da verdadeira proposta espírita, que é de transformar pessoas. Concordo. Tá pegando ao fenômeno. É transformar pessoas. A questão dos espíritos, para quem se debruça sobre a doutrina espírita, é superficial. E aqui entendam, para não ser mal interpretado, quando eu falo superficial. Porque, obviamente, que foram os espíritos que trouxeram, né? Os espíritos evoluídos, os espíritos mais avançados, sob a coordenação de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, que trouxeram a doutrina espírita para o nosso conhecimento. Foram eles que auxiliaram, que fizeram todos, não mediram esforços para que a doutrina espírita viesse. A doutrina como corpo. Com relação aos seus objetivos, o objetivo da doutrina espírita é fazer com que você seja melhor, para que você seja um ser humano melhor. Basicamente é isso. Então, assim, nesse contexto, a parte do fenômeno, ele é sim superficial, né? Ele fica no segundo plano. E até quando você começa efetivamente a conhecer, a ter essa experiência desse contato, né, com a parte mais mediúnica, você começa a entender, se é um trabalho sério, você começa a entender que é essencial que você mude a sua vida, que você mude o seu padrão vibratório, que você mude os seus maus hábitos, as suas más paixões, porque caso contrário, isso vai influenciar no trabalho mediúnico. Não é isso, Léo? A Léo pode falar bem disso. Pode ocorrer, claro que pode ocorrer outras situações, mas duas que ocorrem muito são duas situações. Ou a pessoa que não quer mudar, que não aceita, que não acredita, que não consegue perceber isso sendo espírita,
ou ela acaba desistindo do espiritismo, porque isso vai exigir dela um esforço que ela não quer fazer. Outra coisa é ficar mal assombrado, que é participando da doutrina espírita, participando, às vezes, de reuniões mediúnicas e fingindo ser uma coisa que não é. Né? Acaba ficando meio mal assombradinho. Exatamente. E é essencial que você conheça os princípios, que você tenha uma base teórica para que você possa se deparar com os fenômenos mediúnicos, né, com essa parte mais prática, que é o que o crítico quer fazer aqui, só para contextualizar a nossa leitura. Ele quer fazer isso sem conhecer a doutrina espírita. Kardec já deixou claro, você não conhece o espiritismo. Né? Você não conhece. Pois é. Podemos seguir? Bora. Aí é a resposta. Léo. E julgais que isso vos baste para poder, ex professo, falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las, se ainda não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como podereis apreciar o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo metalurgia? Aqui, isso aqui a gente já estava comentando, né, Du? Você acabou de falar sobre isso aqui, né? Isso. Sobre essa questão. Então vamos Mas seguir, alguém né? quer colocar? É uma Mais alguém continuidade, que né, daquilo que ele já havia falado. Ele tinha falado. Não passou ainda aqui, peraí. Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado matemática nem astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que por uma ou duas vezes eu me sirva de vossa luneta, o que me bastará para ficar sabendo tanto quanto vós. Minha gente, Kardec arrasa nessas respostas, eu não vou mentir, não. Viu? Du, eu acho que pode passar, não? Ou a gente vai comentar? Passa logo. Você que manda. É somente por extensão de sentido que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprovativa ou desaprovativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. É aquilo que a gente até comentou quando o Josias fez aquele questionamento sobre o crítico, e ele, desde o início, ele apresenta realmente essa falta de imparcialidade. Ele é muito parcial. Ele já está querendo falar sobre algo que ele condena veementemente sem conhecer, sem conhecimento nenhum. Né? Então, ele já condena. Então, ele pega, já vou falar mal. É que nem assim, por exemplo, eu não gosto do Anderson. Não gosto do Anderson. E alguém quer que eu fale sobre o Anderson. Aí eu já não gosto do Anderson. Não vou ter condições. Se eu me colocar assim, se eu for uma pessoa séria, como eu não sou chata, igual o crítico é chato, aí eu me coloco e consigo separar isso e falar do Anderson sobre aquilo que está sendo pedido, tudo bem. Mas nesse caso aqui, em particular, Kardec, ele repete e ele é didático, explicando as razões pelas quais o crítico vem combatendo a doutrina espírita, assim como outros, como tantos outros, que Kardec deixou aqui bem claro que ele não é o primeiro, nem vai ser o último, e ele seja muito bem-vindo. Ele seja muito bem-vindo, mas que ele precisa compreender que para fazer o que ele está dizendo que vai fazer, precisa de, vamos dizer assim, de algumas questões que ele se recusa a fazer. Porque em toda crítica há um juízo de valor, mas quando ela passa a ser uma avaliação minuciosa acerca daquilo que se está criticando, ela ganha esse contorno, né, de aprofundamento, de você não falar por falar,
mas de você encontrar bases sólidas para dizer daquilo que você está mencionando. Então, o contorno, nesse sentido, ele já ganha outra roupagem. E pode ser que outras pessoas possam concordar. Por exemplo, eu não sei se vocês têm o costume, nem vocês aí em casa, têm o costume de ler crítica de filmes, por exemplo, sobre filmes, antes de assisti-lo ou depois que assiste. Depois. Eu aprendi também. Eu tinha esse costume porque é o sem spoiler e com spoiler. Tem críticos que conseguem, até youtubers conseguem fazer uma crítica do filme sem contar spoiler. Eu acho muito difícil, mas tudo bem, eles fazem. Então, eles podem ter até a técnica, ter o estudo para se fazer uma crítica e eu posso gostar. Ele não gostou, mas eu posso gostar do filme. Ou eu posso concordar com ele. Mas verdade seja dita. Se for um crítico que as pessoas respeitem, elas vão... Tem pessoas que se lerem a crítica antes, não vão querer assistir o filme. Elas não vão querer assistir o filme. Tem sites que dão notas aos filmes, né? Como eu vou falar, acho que eu vou falar errado, o Rotten Tomatoes e o IMDb. Ele deu nota. Tem pessoas que buscam as notas do filme para poder ver se o filme é bom ou ruim. E aí confio demais naqueles que deram a nota. Eu não confio. Eu prefiro eu ir lá e assistir o filme e dar minha opinião. Mas aí o que eu estou querendo dizer com isso é que acaba sendo injusto. Sendo uma crítica injusta se ele não tiver todo o conhecimento. E pode prejudicar sim. Pode prejudicar sim vamos dizer assim, a obra, no caso, né? Estou falando do filme. Do filme, a que está se falando, pode até prejudicar sim. Mas não vai ser só isso. Não vai ser só a opinião de uma pessoa que vai determinar o sucesso, por exemplo, do filme ou não. É verdade. Exato. É isso mesmo. E é uma opinião pessoal, né? Entra naquela discussão que estávamos travando acerca da opinião pública, né? Porque ainda que exista, né, a nossa análise crítica, ela também precisa ganhar uma certa roupagem. Porque fulano tem uma consubstanciação e uma propriedade para falar de determinado assunto. Antes mesmo de eu construir a minha, eu já vou enviesado naquilo porque o fulano tem experiência. Não é desmerecer as opiniões e os formadores de opiniões, mas é você estabelecer um crivo em que você possa também agregar a sua bagagem naquilo que você está opinando. Eu penso que isso é construtivo. E o cunho argumentativo de Kardec, fazendo a comparação do que o crítico está pedindo nesse momento, o que é que ele pede, só para relembrar. Ele quer assistir uma sessão, né, das reuniões que Kardec lá fazia. O grande X da questão que ele coloca, né, ele está querendo assistir uma sessão para dar bases à sua crítica no livro que ele vai lançar. E a comparação com a matemática e a astronomia foi fantástica, assim, né? Fantástico. É a mesma coisa que alguém, né, chegue lá, bata lá no observatório de astronomia, né? Exato. E diga, olha, eu tenho aqui uma crítica para fazer sobre a sua tese, só como eu não conheço nada de astronomia, me empreste aqui a luneta para eu olhar para o céu 2 vezes, que aí eu vou ter esse conhecimento. E a gente sabe que não é assim. Não é assim. É preciso se debruçar. E demonstra assim, no que você está falando mesmo. Eu entendo que, com toda essa, vamos dizer, essa postura do crítico, eu entendo que seja o ranço dele, seja tão grande com o espiritismo, que eu não sei se ele consegue entender eu pensei nisso agora, essa comparação. Porque ele reconhece a astronomia como ciência, mas o espiritismo não. A gente precisa lembrar isso, que eles não aceitam que o espiritismo é uma ciência. Então, essa comparação, nesse momento, eu acredito que para ele, esse homem não é doido, não, porque eu estou vendo que ele tem consciência do que ele está falando. Na verdade, ele é um charlatão, ele quer me enganar. Até trazendo, para a gente é muito claro, é uma analogia assim perfeita. Mas talvez para ele, provavelmente para ele, não surtiu efeito, não, porque ele não reconhece o espiritismo como ciência.
E é exatamente por isso que Kardec vai dizer aqui nessa última partezinha que vocês leram, né? Que é o seguinte: a crítica não necessariamente significa condenação. Sim. A crítica, Condenação, exato. na visão de Kardec aqui, ela é apenas alguém que vai se dedicar a uma determinada tarefa, né, sem rótulos, sem ideias preconcebidas, que é tudo que a gente viu no crítico lá atrás. É um cara que rotula o espiritismo como algo destinado aos loucos. É a sinonímia, né, da crítica com a censura. E não necessariamente Isso. É um cara que chega e vai dizer que não, tudo bem, não pode ser loucura, mas é uma ilusão, você está sendo enganado, é produto de charlatanismo. Então, assim, ele já vem com todos os outros. Veja, Kardec não pede que ele parta do pressuposto que a doutrina espírita é uma ciência. Não é esse o pedido de Kardec. O que Kardec faz é que ele aplique os critérios da pesquisa científica à doutrina espírita e tire as suas próprias conclusões. Sim. É verdade? Esse é o pedido. E, na verdade, o que o crítico acaba fazendo é o que Kardec exemplifica bem. Você está condenando o livro sem abrir, antes de abri-lo. As ideias preconcebidas, né, de algo que necessariamente não se sabe de forma aprofundada. É isso aí. José, você está tentando falar e o seu áudio está desligado, tá? Sendo um pouco redundante, a questão da crítica requer que aquele que se propõe a fazê-la tenha um domínio daquilo que vai criticar, seja uma produção literária, um quadro, enfim, qualquer produção artística. Se você não conhece, você não tem condições nenhuma de criticar corretamente, de criticar com justiça. E, ao que parece, como você mesmo colocou, Eduardo, há uma diferença muito grande em você fazer uma crítica, apontar pontos que precisam ser explicados melhor, e você fazer uma censura completa de toda a produção. Vai uma distância muito grande. Uma outra coisa que eu estive observando nesse visitante, ao que me parece, ele não é um materialista, porque se o fosse, ele não se ocuparia dessas questões espirituais, né? Ele não procuraria assistir para aí escrever uma versão diferente, contrária daquele que ele tinha assistido, que parece-me que essa insistência toda dele tem esse fim, né, de colocar a figura mais importante na época da propagação da doutrina em uma condição difícil, uma condição de participar do embuste e da falsidade, né? Mas eu observo que, não sendo materialista, a questão dele ele acha que a questão da comunicação e manifestação dos espíritos é uma fraude. E ele quer, de toda forma, expor essa verdade, que para ele é a verdade. Exatamente. Mas essa postura, ele se coloca desde o início desse diálogo. Confesso buscar o Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou com existência imaginária. Em outras palavras, ele já rotula, né, já descarta a possibilidade de uma propriedade mais consubstanciada. Isso o crítico, né? No início da... Às vezes eu gosto de ouvir a Ari, que a Ari tem umas palavras difíceis, né? Acho legal. Show de bola. É uma análise mais técnica, mais precisa. Anderson, quer falar alguma coisa? A gente pode seguir. Vamos seguir. Segue a resposta, não é isso? Segue. Este é o caso da maioria dos que têm falado contra o espiritismo. Formaram uma opinião apenas sobre o nome, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. Tal julgamento é, por conseguinte,
inteiramente falso e, em vez de convencer, tem provocado riso. Quanto às pessoas que estudaram seriamente a questão, a maior parte mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo ao reconhecer que o seu objetivo é muito diferente daquele que imaginava. Pois é, eu estava no programa anterior, eu estava pensando nessa resposta, e eu não sabia se já era, mas era logo depois. Que é exatamente isso. O Kardec também coloca, ele convida as pessoas a conhecerem o espiritismo, se aprofundarem na doutrina espírita, né? Acerca da doutrina espírita, sem medo nenhum, como a gente já colocou em outros momentos, e porque ele sabe que a pessoa sendo racional, pesando, identificando, observando, ela muito provavelmente iria ser convencida, ela iria entender a doutrina espírita, porque as pessoas, a doutrina espírita, ela é muito racional. Então, essas pessoas, e ele afirma em vários momentos que muitos intelectuais haviam abraçado a doutrina espírita. Então, ele esperava, de repente, esse homem, não sei, né, aí já é achismo meu, esse homem que se coloca com tanto quase paixão contra a doutrina espírita, que se ele utilizasse da razão, ele poderia ser convencido, sim. Mas ele deu a deixa, Kardec deu a deixa quando ele disse, né? A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia, e mais de um adversário se tornou um adepto do espiritismo. Aí ele coloca, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Então, até que o indivíduo, e aqui nesse particular o crítico, tenha como objetivo esse, aí sim ele passa a ser um adepto do espiritismo e deixa de estar nessa posição antagônica. Mas quando esse objetivo fica diverso, aí não tem como, que aí você vai estar violando os próprios princípios e as consubstanciações inerentes da própria pessoa. É porque o Kardec, ele foi muito preparado para esse momento, ele é muito instruído, muito paciente, né? Porque o bom brasileiro diria, homem, vai estudar e depois a gente conversa. Vai estudar, depois a gente conversa, vai. A gente conversa perto de mim, vai estudar. Para Kardec é Kardec, né, gente? É interessante, gente. Eu estava observando, eu estava fazendo uma pesquisa para um outro grupo de estudo, e eu vi um comentário de um amigo de uma determinada grupo religioso, né, cristão, e ele fez uma colocação sobre a doutrina espírita que reflete justamente o desconhecimento do que a gente está tratando aqui. Ele demonstrou um total desconhecimento dos princípios da doutrina espírita. E o que foi que ele afirmou? Ele afirmou que a doutrina espírita incentiva o desenvolvimento mediúnico como uma forma de se alcançar a evolução espiritual. Poxa, gente, não leu nada, não estudou nada, completamente equivocado, né? E isso eu estava lembrando agora que cai exatamente aqui nessas questões. E voltando à questão da convicção, que muda a opinião de muitas pessoas, isso aí a gente observa, gente, constantemente ao nosso lado. Nós temos, Eduarda, uma amiga no nosso grupo de estudos, clube de leitura, que ela era da religião evangélica, né? E ao conhecer a doutrina espírita, ela começou a estudá-lo com seriedade e hoje tem uma excelente participação no nosso grupo, né? Com comentários coerentes, demonstrando uma compreensão bastante ampla da doutrina espírita. Verdade. E que, assim, tudo depende do momento de cada um, né? O momento dela era o momento dela buscar essas respostas, né? Mas, assim, eu particularmente, é raro, mas acontece. Tem muita gente, não. Existem pessoas que eu conheço, poucas, mas que saíram da doutrina e foram para outra religião, porque a necessidade era diferente, né? A gente percebia. A gente ia ter uma aluna do MEP, né, Léo? Não sei se você lembra dela, mas ela estava lá, estava iniciando, mas você via que a necessidade dela era diferente, né? Não era aquilo que ela estava buscando no momento. E é bem interessante, né? Como as coisas vão se encaixando de acordo com a necessidade de cada um. É isso.
Podemos seguir? Sim. O visitante, né? O crítico. Falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua impressora. O que é que ele quis dizer exatamente nesse questionamento dele? Até eu voei agora. Eu também Ele não vou leu falar de nada. novo. Acreditar que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo nada. quando se ocupa com teorias novas, apenas destilou aqui uma série de tentativas de consubstanciar o que ele gostaria de ter como resposta. Mas Ele está dizendo que não leu e não vai ler. É isso mesmo, é um bom resumo. Não leu, não vou ler. E também, Letícia, Diga. exatamente. E ele está afirmando o seguinte: vamos supor que um determinado conhecimento tenha, num curto período, dezenas e dezenas de livros. O crítico, o jornalista, terá, para apresentar algum questionamento sobre eles, teria que ler todos eles. Aí é justamente o que a gente está afirmando aqui. Um estudioso sério, com certeza, leria, sim, todos eles para compreender em profundidade do que se está se tratando. Né? Aí ele coloca esse obstáculo para dizer: eu posso fazer comentários tendo um conhecimento superficial, o que não é possível. Entendi, faz sentido. E outra, só tinha o livro dos Espíritos para ler, né? E ele já não quis ler. Exatamente, eu ia comentar. Não tinha um, cara. É mesmo, viu? Eu estou aqui pensando se eu conto outra vergonha que passei com a doutrina espírita ou não, mas daqui para o final eu vejo que eu conto de novo. Conta, Eu sempre vejo. é bom ouvir. Assim, porque a gente comentou de quando a gente teve contato com a doutrina espírita. Depois eu queria ouvir do Josias. É o episódio 3, né? É o episódio 3, isso. Esse início com a doutrina. Mas o meu início mesmo, eu tinha 17 anos, quando eu fui apresentada a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Eu não gostava, a minha atitude... Idiota. Faz tempo, rapaz. Então, eu tinha 17 anos, mas assim, o meu pensamento era o mesmo, assim, tipo, eu era super arrogante com relação a qualquer conversa sobre o espírito. Eu tratava desse jeito mesmo, sabe? Como qualquer conversa sobre o espírito. Então, a minha irmã, ela me apresentou o Livro dos Espíritos. Aí eu achei interessante. Eu vou ler o Livro dos Espíritos. Aí eu comecei a ler, gente, aquela resposta espetacular, né, sobre o que é Deus. E eu lendo, eu achei, poxa. E comecei a ler o 2, o 3, o 4, o 5. Aí quando chegou, eu não lembro até qual eu li. Aí chegou um momento que eu fechei o livro, entreguei a minha irmã e disse com a seguinte frase: olha só, que vergonha. Eu disse: olha, Meire, eu não vou ler esse livro não, porque se vocês colocam Deus tão próximo de vocês, como é que você acha que Deus iria responder todas essas questões aqui, ia dar respostas do mundo em um livro pra gente? Não ia nunca. Vocês subestimam demais Deus. E entreguei o livro para ela e não abri até quando eu precisei, anos depois, alguns poucos anos depois. Então, eu era muito arrogante, entendeu? Então, qualquer situação eu me lembrei do crítico que ele disse: nem li, nem vou ler. Para eu ter essa opinião sobre a doutrina espírita, eu fiz isso. Eu disse: não li, nem vou ler, e não gosto, e não quero. Não vou. Não quero não analisar, preciso. é isso mesmo. Não quero, porque eu diria que era perda de tempo. Diz, Lu. Um semelhante conhece o outro, né?
O chato, você fica dizendo aí que o crítico é chato, era porque você se via nele, né? Muito, mas muito, muito. Você finalmente pegou, porque eu me vejo muito nele. Entendeu? Porque ele chega a ser um pouco infantil. Ele chega a ser um pouco infantil nas colocações dele, de alguém que se coloca tão superior, vamos dizer assim. Que ele afirma que ele é instruído. Né? Então, se combater a doutrina espírita, muitas pessoas ter esse pensamento, gente. Não li, não vou ler, nem quero saber, e não adianta nada que você falar para mim, vai adiantar porque eu não quero. É como tu também colocou, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Você vai ler uma coisa hoje, não concordo, não gosto. Vai ler 10 anos depois e faz, poxa, é isso mesmo. É a maturidade também, né? Mas bora lá. Há tão judicioso raciocínio, né? Há tão justo raciocínio, não tenho outra resposta a dar senão quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 ruins. Kardec. Se a gente tivesse, eu me lembrei agora, depois de uma resposta dessa, o que o Kardec diz, né? Se você não tem tempo, não faça, meu amigo. É um fora, né? Se a gente tivesse numa sala de aula, o povo ia dizer, né? Tem uma palavra que está muito, muito popular. Parece, eu sei que não é, gente. Por favor, é uma brincadeira, eu sei que não é. Mas parece até deboche de Kardec falando. Tipo, se você não tem tempo, nem faça isso, não faça. Mas são coisas, são afirmações óbvias, né? Na verdade. Mas isso é lição para a vida, minha gente. É preferível, quando ele fala, é preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus, de fato. Façamos mas façamos bem feito. Vamos dar o nosso melhor. Né? Porque não, mas ele disse que não ia, né? Agrega. Você já vê aqueles negocinhos, né? Aí tem uns filósofos falando no popular, né? Não, filósofo, não pode dizer isso, não. Aí tem a frase dele, né? Já viram esses memes que fazem? Aí bota uma frase no popular e depois, não, filósofo, não pode falar assim, não. Aí ele vai e bota a frase dele cheia de... Foi o Kardec aqui, o Kardec disse, bicho, tu já passou por mentiroso. Tu não sabe o que tu tá falando. Tu ainda... Mentiroso, preguiçoso, não quer ler. Kardec não pode dizer isso não, Kardec. O Kardec foi lá e disse assim, olha, é melhor fazer um que preste do que 10 que não preste. Porque já mentiu, certo? Já forçou a barra, já foi mal educado, já disse que era preguiçoso, não quer ler o livro. Um livrinho só, bicho. Então, em outras palavras, pode não, Kardec, dizer isso. Disse, tá bom, meu filho. Então, olha, é melhor um do que 10. Entendeu? Ô Anderson, antes de você fazer apresentar essa tirada, eu estava pensando assim, eu acho Kardec em algumas passagens, sobretudo nesse livro que é o Espiritismo, sobretudo, de certa forma, do bem-humorado, sabe? As respostas dele, a gente observa um quê de ironia, um quê de diversão, para uma criancice, como ela tem esse valor, né? Essa criança é birrenta, ela não vai compreender, então bora conversar mais com ela, vamos dar uma cordinha para ver se ela compreende lá na frente, né? Eu acho ele super, sobretudo, bem-humorado, porque a gente vê aquela imagem do Kardec, séria, nas capas dos livros, e eu já vi diversos comentários que não, Kardec era muito bem-humorado, muito de bem com a vida, assim a gente pode se dizer, né? Bastante livre e liberto para encarar qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer situação adversa. É interessante você falar sobre isso. É interessante você falar sobre isso, Josias, porque assim, a gente vê pela figura, aquele cara, né, mais sério e tal. Imponente. Mas eu sempre achei que uma pessoa de personalidade muito austera iria se portar como essas pessoas. Não, eu estou aqui, eu jamais vou ver um negócio que bate que a mesa se mexe. Eu não vou sair aqui, sabe? Eu sempre achei que ele fosse alguém mais espirituoso. A impressão que me passa é essa. E quando você vai ver Memórias Póstumas, é de certa forma engraçado, porque, por exemplo,
quando fala que ele iria ter uma responsabilidade muito grande, ao invés de chegar e dizer, poxa, eu vou ter uma responsabilidade muito grande, a primeira coisa que ele fala é, sim, e se eu errar? E se eu falhar? Sabe? É a primeira coisa, sim, e se eu... E quem substitua, né? Então, assim, eu sempre tive essa impressão, mas pode falar, Léo, que eu lhe interrompi. Não, nada. Eu estava lembrando também dos próprios questionamentos do Livro dos Espíritos, que às vezes Kardec fala uma vez, aí ele repete a pergunta e os espíritos respondem, nós já falamos, nós já respondemos, aí ele faz uma pergunta, vocês não teriam condições de entender, e ele insiste, nós já dissemos que vocês não têm condições de entender. Então ali também você já demonstra também, assim, ele era uma pessoa realmente bem flexível com relação a isso, você está certo, Du. Realmente você está certo. Porque senão a outra pessoa não ia querer levar fora, se fosse arrogante, não ia querer levar fora dos espíritos, né? Não vou nem perguntar de novo. E ele perguntava. Ô, Eduardo, eu estava para os primeiros estudos, né? Eu li a biografia do Allan Kardec, né? Que está aí antes do preâmbulo que é o Espiritismo. E ele, né, nessa biografia, é apresentado como é que ele teve o primeiro contato dele com a doutrina, os primeiros contatos deles com a doutrina espírita, né? E ele teve vários amigos que levaram a informação para ele, e ele não acreditou, porque um era muito entusiasmado e tal, e ele ficou meio a desconfiar daquele entusiasmo todo, não é verdade? Isso. Aí depois chegou um para ele, um amigo dele, que disse, olha, as mesas não somente giram, mas magnetizando pode fazê-las falar. É engraçado de falar isso para Kardec, né? Aí Kardec coloca, isso é outra coisa, é outra questão. E aí ele demonstra a sua posição de pesquisador, de homem sério, que ia analisar a fundo aquela questão para daí tirar consequências, né? Ele diz, quando eu vi, eu acreditarei quando vi, e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbulo. Até lá, permita que não veja nisso senão uma fábula. É uma questão, uma postura de alguém de ciência, né? De alguém sério, de alguém que não se deixa levar por informações preliminares e formar uma posição a respeito, né? Não. E depois a gente vê que ele foi realmente a reuniões, viu dali que ali poderia surgir algo sério e adentrou com uma pesquisa séria, e constante daí surgindo a doutrina espírita, né? A codificação da doutrina que nós conhecemos hoje. E é muito interessante porque isso mostra que nem foi invenção dele, né? E que efetivamente ele sequer era partidário. Falando desse, a gente estava aqui comentando desse, eu pensei que você ia citar essa parte. A gente falando tentando buscar um pouco da personalidade, né, de Kardec, eu me lembro que tem uma das respostas que ele dá no começo, quando chega, não, a mesa fala. Some, deixa dessa conversa que o povo conta para ficar dormindo em pé, né? Então, há vários momentos em que ele dá essa repulsa, não acredito por isso, por aquilo e tal, e a partir do momento que ele começa, eu acho que o grande start de Kardec, pelo menos é isso que a gente vem analisando. Eu nunca li uma biografia dele, confesso. O que eu tenho conhecimento é do que está em obras póstumas, mas fazendo uma avaliação acerca desse despertar dele, eu acho que o start, o momento que ele viu, eu sempre imaginei isso, estava todo mundo lá brincando, né, com aquela brincadeirinha da mesa que girava tal, e ele foi a primeira pessoa que lançou um olhar sério sobre aquilo. Quer dizer, peraí, deixa eu excluir aqui as possibilidades. Pode ser o músculo que estala, por exemplo, que a gente já falou na semana passada? Não. Pode estar amarrado, pode ser algum barulho. Excluindo todas as possibilidades, né, conhecidas da ciência moderna, da sua época que eu falo, ele passa a encarar aquilo como algo novo, como uma nova ciência. E aí é onde ele vai aplicar a metodologia científica que ele já tratava na sua vida profissional, antes da doutrina, aqueles fatos, né? E daí tirar conclusões. Então, ele é aquele cara que lança o olhar, né, mais sereno
mais linear, né? E vai em busca das respostas científicas. Então, quando ele fala para esse cético, olha, você tem que olhar todos os pontos, você tem que se debruçar, é porque ele passou por esse processo. Ele não é o idealizador. Sabe? Ele passou por essa etapa, porque ele foi crítico. É verdade. Ele foi crítico, né? Foi exato, ele fez. Ele fez. Ele sabe que é possível e é necessário. Então, quando ele está falando, ele não está falando assim, por assim dizer, ele está falando da experiência dele, como ele conseguiu. Né? Bem interessante. E aí, Letícia, eu lembro como foi o meu primeiro contato com a doutrina espírita, né? Eu tinha, por volta de 18, 19 anos, eu tinha recém terminado a escola técnica e eu fui estagiar numa usina no interior. E lá, pouco tempo depois, um colega da minha idade também me apresentou o livro com Allan Kardec na capa. Eu lembro assim, ele chegou para mim e disse, olha, tu já leste esse livro? E repare qual era a minha formação. Eu era a formação católica, fazia qual foi do grupo de jovens. Josias, licença, qual foi o livro? Eu não lembro. Eu não lembro qual foi o livro. Era uma dessas edições que traz o rosto de Kardec impresso, né? Na capa. E antiga. Eu tinha uma formação católica, eu participava de grupos de jovens e tudo mais. E eu tinha aquela ideia de que como é que se diz? De que o espiritismo não era coisa... Vocês cuidam da tela dele, viu, Edu? Deixa eu ver qual foi. De que o espiritismo não era coisa de Deus, né? Era pecado, era coisa do diabo, aquela coisa, né? Exatamente assim. Eu tinha fé, assim, crença na teologia da Igreja Católica. Então, o que eu disse para ele? Eu me afastei e disse, não, rapaz, isso aí não é coisa de Deus, não. Me afastei. 2 anos depois, eu tive contato com um romance espírita. Um romance que se dava lá na época, no tempo dos faraós. E o romance, durante o romance, ele ia para o tempo presente, ia para o tempo passado, ia para outro tempo antes do tempo passado. E interessante é que eu compreendi aquilo tudo, como se tivesse estudado aquilo, né? Aquele romance, um romance muito, muito belo. Eu não vou dizer autor e vou dizer o nome do livro. O nome do romance era O Amor Venceu, e a autora era Zíbia Gasparetto. E aquilo me deixou assim, de uma forma... A médium, Zíbia Gasparetto. E aquilo me deixou assim, altamente curioso do que era aquilo. E, paralelamente a isto, eu tinha uma amiga e eu comentando para ela desse romance, ela, sendo espírita, me apresentou as obras de Kardec, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, não sei se até hoje eu consegui ler ele até o final, estudo partes, mas não lembro se estudei até o final, porque eu comecei a ler tantas outras obras, palavra científica e filosófica do Espiritismo, né? E até hoje, hoje em dia, a necessidade, há muitos anos atrás, de não ficar apenas no conhecimento científico, me levou a conhecer e procurar vivenciar os ensinos do Evangelho, né? Que é uma grande fonte de atração para a minha alma hoje, né? Mas tudo começou através desse romance, e tempos atrás eu não ter aceitado aquele colega, aquele amigo, porque eu não vi mais. Não reencontrei mais depois que nós deixamos aquele primeiro emprego da gente. Então você entrou pelo amor. Ele entrou pelo amor, ele. Só nós duas. Meu Deus do céu. Minoria, tá vendo? Minoria, tá vendo? Olha, eu vou perder um amigo agora. Vai contar piadinha, engraçado. É verdade mesmo. É verdade. Quando eu fui pela primeira vez lá na FEAL, quem estava lá era quem? Josias. Eu me lembro, era Josias. Quando eu me lembro mais o nome dela, tinha uma senhora já de cabelo grande, ela preto.
cabelo preto bem grande, né? Algumas pessoas eu lembro vagarosamente. Tem um membro assíduo lá, né, das palestras. Mas a primeira vez que eu fui, eu me lembrei de Josias. Ele ficava lá no topo da escada, entregando a ficha de passe, né, Josias? Que legal, que legal. Pois é, eu vivi muito tempo ali na federação, fui voluntário na biblioteca, enfim, vivi muito tempo ali na nossa casa. Eu né? não sabia, Eu olhava... eu não sabia. Que bom que está retomando, né, aqui para cá, que bom que agora retorna. Eu olhava assim com a vontade, que rapaz, deve ser massa, esses caras tudo aqui trabalhadores, como é que será que faz? Vai vir a vergonha de pedir para trabalhar. Deve ter algum contato, né, Anderson? Deve ter algum privilégio, né? Deve ter algum privilégio. O povo aqui é tudo, deve ser best-friend dos espíritos. Né? Os caras devem ser tudo topado aqui. Tudo trabalhando, aplica um passe, velho. Eu não sabia de nada, né? Novinho, 17 anos. Então, gente, só para a gente fazer um fechamento, o que é que fica de lição? Se você não conhece, se você acha que isso é coisa que não vem de Deus, ou que é coisa de louco, ou seja lá o que for, ou então se você fica admirando, né? Estude, pergunte, questione e questione-se. Né? E certamente você encontrará as respostas. Eu acho que por hoje é só. Fechamos? Fechamos. Sim. Então, tchauzinho a todos. Nos vemos na semana seguinte. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa aqui as mensagens que a gente responde assim que possível. Curta, compartilhe, se inscreva, siga o nosso trabalho e que Jesus nos abençoe a todos.